Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas, às pessoas que estão aqui me acompanhando no canal, em especial os candidatos do 40º Exame de Ordem, que ocorrerá nesse ano de 2024. Todos bem-vindos, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário, e nessa caminhada em preparação para a primeira fase do exame da OAB, do 40º Exame, nós vamos continuar com as aulas teóricas, como eu havia já combinado com vocês aqui do canal. Embora vocês não estão me vendo, mas, pessoal, eu ainda vou atrás de um dispositivo aqui que eu possa gravar o slide e aparecer aqui atrás. Mas, por enquanto, eu estou usando um outro software aqui no computador que só consegue filmar a minha tela de computador, no caso o PowerPoint, e, ao mesmo tempo, gravar a minha voz. Só que eu vou atrás de um outro dispositivo e vou ver se eu consigo aparecer aqui para vocês, aí fica até melhor e mais fácil, até para ter esse diálogo e ter maior didática aqui para vocês. Mas o objetivo maior, o mais importante é passar o conteúdo e passar essa aula de maneira mais didática possível, tudo bem? Então hoje nós vamos tratar de um novo tema aqui, pessoal, em preparação para a primeira fase desse exame do 40º exame, que é o tema de competência tributária, um dos temas muito recorrentes em primeira fase. Geralmente tem alguma questão de primeira fase que faz alguma menção ou propriamente perguntas sobre competência tributária. Então, pessoal, esse tema que nós vamos tratar hoje é um dos temas mais favoritos que são perguntados em primeira fase no exame da OAB em Direito Tributário. Então, vamos trabalhar com ele nesse dia, para que depois, lá na frente, quando tivermos as aulas práticas, analisando as questões de primeira fase, nós possamos analisar essas questões e identificar a resposta correta com base nos enunciados, com base nas questões que eu vou trazer aqui para vocês, com base no conteúdo que eu vou trazer para vocês na aula de hoje, tudo bem? Antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para que me ajudem a fazer com que o canal atinja aí o maior número possível de pessoas e o conteúdo do direito tributário seja o mais aberto a todos, seja o mais democrático possível para que o conteúdo chegue a todos os alunos aí com facilidade, tá bom? Vamos então começar o nosso tema, pessoal, dessa segunda aula teórica sobre competência tributária? Vamos lá. Alguns tópicos iniciais é necessário dizer sobre esse tema. O primeiro deles é o seguinte: a competência tributária é estabelecida pela Constituição Federal de 1988, ou também conhecida como a nossa Carta Magna, da qual apenas, e eu até destaquei esse apenas, né, da qual apenas estabelece essas respectivas competências, mas não cria tributos. Pessoal, é importante dizer esse ponto. Quando se fala em competência tributária, está querendo se dizer o seguinte: cada ente público tem uma competência no âmbito tributário. Cada ente político tem uma competência para criar um determinado tributo específico. Como assim, professor? Então, nós temos os entes políticos que formam o nosso país, não temos? Nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses 4 entes de direito público interno, que chamamos como entes políticos, eles são entes tributantes. Eles possuem o que nós chamamos de competência tributária, ou seja, cada ente federado tem a competência para legislar sobre uma matéria de tributação, para criar um determinado tributo. Mas antes, quem estabelece a distribuição dessas competências, quem estabelece os tipos de competências, antes de tudo, é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 88. E lá no texto constitucional é que vai estar presente quais os entes federados que têm a competência para legislar sobre determinados tributos. Então, nós vamos ver que cada ente federado possui uma competência específica. Mas a Constituição Federal, ao estabelecer os tipos de competência, ela não vai, por sua vez, criar tributos. A Constituição Federal apenas estabelece os tipos de competências e fala das regras gerais de direito tributário. A Constituição Federal, ela não vai criar tributos. Ela, no máximo, o que ela faz é estabelecer quais tipos de tributos que existem e quais dos entes federados possuem competência para com esses tributos. Ou seja, o papel da Constituição Federal, como nossa maior norma, ou chamada como a nossa norma fundamental,
A Constituição Federal, ela não tem competência de criar tributos. Ela, no máximo, pode estabelecer a competência de cada ente federado e qual desses entes tem competência para legislar sobre determinado tributo. Aí sim, cada ente federado, em particular por meio de lei, é que vai criar esse tributo. Então a Constituição, ela não cria tributos, ela estabelece competências. E cada um desses entes competentes, a União, Estados, municípios e o Distrito Federal, cada um desses entes federativos, por meio de lei ordinária ou até por lei complementar, estes que vão criar os seus respectivos tributos previstos na Constituição. A Constituição apenas prevê regras gerais, mas quem vai criar são os entes federados por meio de lei, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. E quando fala o nome competência tributária, nós estamos fazendo referência a cada ente federado tem a possibilidade de criar um tributo. Então, a União cria os seus tributos, os estados criam seus tributos, os municípios também criam seus tributos e o Distrito Federal, por sua vez. Cada ente federado tem a sua competência específica. Mas é importante dizer o seguinte, pessoal, quando a gente fala em competência tributária, não é apenas a possibilidade de criar tributos por meio de lei. E eu fiz essa advertência aqui nesse segundo tópico. A competência tributária não abrange apenas o aspecto de criar tributos, mas também de majorá-los, ou seja, aumentar o seu valor, de estabelecer sua regra matriz de incidência, de aplicar isenções e dentre outros aspectos. Então, pessoal, o que é importante nós termos em mente? Competência tributária não é só a possibilidade do ente tributante de criar um novo tributo por meio de lei, mas também envolve outros aspectos, de aumentar o valor desse tributo, de alterar as suas regras de aplicação, de incidência, aplicar isenções, ou seja, possibilidades de pessoas para não pagarem esse tributo, ou seja, a concessão desse benefício de isenção. Então, quando a gente fala que um ente público é competente, a competência não é só para criar tributos, mas para alterá-los, aumentá-los ou isentar determinadas pessoas de pagar esse tributo e assim por diante. Então, o conceito de competência tributária é muito mais abrangente, é muito maior do que apenas aquilo que se refere a criar tributos por lei, tá bom? E uma outra questão que é importante dizer, pessoal, e eu até fiz questão de destacar aqui neste terceiro tópico. A competência que nós estamos falando aqui, a competência tributária, é indelegável, ou seja, eu não posso, ou melhor dizendo, o ente público não pode delegar a sua competência para outro ente. Então, a União, ela tem uma competência que é a competência federal. A União não pode delegar a sua competência de criar tributos federais para os estados. Como também, por sua vez, os estados não podem delegar a sua competência de criar impostos, tributos estaduais para os municípios e vice-versa. Cada ente federado tem a sua competência. Ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, fazendo essa pequena brincadeira só para vocês decorarem. Pessoal, cada ente federado, cada ente político possui a sua competência que não pode ser delegada. Nem por lei, nem por emenda constitucional. Cada ente possui a sua competência. Mas o que acontece é não a delegação da competência, mas da capacidade tributária ativa. E essa, por sua vez, pode ser delegada de um ente tributante para outro. Essa capacidade consiste em realizar atos administrativos de fiscalização e arrecadação dos tributos. Como assim, professor? É o seguinte, vamos supor a União. A União, ela não pode delegar a sua competência de legislar sobre um tributo federal para um determinado estado da federação. Então, o Brasil, a União, não pode delegar a sua competência para o estado de São Paulo legislar sobre um tributo federal. Isso não pode, a Constituição veda. Mas o que pode acontecer, e o que geralmente ocorre em alguns casos, é a União delegar ao Estado de São Paulo, por exemplo, não a competência, mas a capacidade tributária ativa, ou seja, não de legislar, mas sim de cobrar o tributo, de estabelecer a cobrança administrativa, de aplicar multas se necessário.
Essa atividade que envolve a capacidade tributária ativa é uma atividade administrativa, não é uma atividade de natureza legislativa. Legislar é apenas o ente competente, como nós falamos, competência indelegável. Mas exercer a capacidade tributária ativa, que é a função de fiscalizar, de arrecadar o tributo, de verificar se o tributo foi calculado corretamente, se a cobrança foi paga, aplicar uma multa pelo não cumprimento de um tributo e assim por diante. Exercer essa capacidade tributária ativa é um atributo administrativo, é o exercício do poder de administração. E esse pode ser sim delegado, e muitas vezes ocorre. Eu vou citar um exemplo aqui para ficar fácil também. A União, por exemplo, ela tem a competência para legislar matérias de impostos como ITR, que nós vamos estudar isso lá na frente. A União ela pode legislar sobre impostos de propriedade de territórios rurais, que a gente chama de ITR. Só estou dando um exemplo aqui para ficar fácil. Lá na frente a gente vai ver isso com profundidade. A União ela pode criar, e ela que cria, as regras sobre ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Toda pessoa que tem propriedade rural tem que pagar ITR para a União. Só que a União, ela pode fazer o seguinte: olha, eu sou o ente competente para legislar sobre ITR, mas eu vou delegar aos municípios a capacidade tributária ativa de, em nome meu, em nome da União, cobrar esse ITR das pessoas que estão na sua cidade, do seu município, nas regiões do seu município. Então, o que a União está fazendo aqui não é delegar ao município a possibilidade de legislar sobre a matéria de ITR. Isso ele não pode fazer. Mas o que está acontecendo aqui é a União está delegando aos municípios a capacidade de cobrar esse tributo como se fosse a União. Ou seja, o município exerce uma função que é da União. A função administrativa, e não de legislar, mas a função administrativa de fiscalizar, arrecadar os tributos, verificar se as obrigações foram cumpridas corretamente, se o tributo foi pago corretamente. Então, o município está agindo em nome da União. Ele não está legislando, mas ele está cobrando o tributo em nome da União. Então, ele está exercendo o quê? A capacidade tributária ativa. Então, primeira coisa, pessoal, que tem que ficar claro para nós é a diferença básica entre competência tributária e capacidade tributária ativa. São duas coisas que não se confundem. Porque quando a gente analisar uma questão de primeira fase, eles geralmente fazem pegadinha e falam uma coisa querendo dizer outra. Falam de competência querendo dizer capacidade e vice-versa. Para o candidato, ao olhar a questão, ele se confundir. Então, pessoal, cuidado. Tenham isso claro em mente. E isso vai ficar mais claro ainda nas próximas aulas, inclusive quando a gente fizer os exercícios. O que eu falo é a diferença que existe entre competência, que é uma coisa, que é a atividade de legislar, e capacidade tributária ativa, que é uma atividade administrativa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São duas realidades distintas que tem que ficar claro para nós. Tudo bem? Esses são 3 tópicos iniciais e introdutórios que eu gostaria de falar sobre a competência tributária. Mas vamos prosseguir para os próximos slides. Outras questões que é interessante destacar é o seguinte. Primeira delas, as normas gerais, quando a gente fala em normas gerais, são as normas que se aplicam a todo o território nacional, são estabelecidas pela União Federal, das quais são regras que irão ter vigência em todo o território. A exemplo do Código Tributário Nacional, do qual tem natureza de lei complementar, disciplinando regras como de lançamento tributário, prescrição, decadência, dentre outros. Por que eu disse essa informação inicial? É o seguinte, pessoal, quando se fala em competência tributária, em regra, cada ente tributante tem a sua competência. Então, a União tem a sua competência, os estados têm as suas, os municípios têm as deles e o Distrito Federal também tem a sua. Mas acontece um seguinte fato. As regras gerais de tributação, as regras universais de tributação, as regras que envolvem prazo de cobrança de tributo, estabelecer a criação de um tributo, quando envolve normas gerais aplicadas em todo o território nacional, uma norma uniforme para todos os entes, quem estabelece é a União. Claro que cada ente tributário tem a sua competência. É claro que cada ente político tem a sua competência tributária específica. Mas nós não podemos esquecer também que nós temos um ordenamento jurídico único, um ordenamento jurídico pátrio. E quem estabelece essas regras gerais é a União.
Então, nós vamos ver em muitas questões, inclusive lá na frente, quando a gente estudar as espécies de tributos, nós vamos ver que grande parte das leis que nós vamos estudar, ou praticamente todas, são leis federais. Ah, mas professor, esse tributo é de competência do município. Sim, é de competência do município, mas a regra geral é estabelecida pela União. As regras específicas, cada município disciplina, mas a regra geral é apenas a União. Eu tenho um exemplo aqui embaixo para ficar claro. Há normas gerais que disciplinam tributos dos quais são de outros entes federativos, né? De outros entes federativos. Sendo que essas normas deverão ser observadas pelos respectivos entes competentes. Por exemplo, o ISS, o Imposto sobre Serviço, é um imposto de competência dos municípios, mas há uma lei geral estabelecida pela União, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Ou seja, a União ela não está violando a competência dos municípios. Quando a gente fala de um determinado tributo de competência dos municípios, a exemplo dos impostos como o ISS, Imposto sobre Serviço, só o município pode legislar sobre ISS. Mas a regra geral, que vai se aplicar não só a um ou dois, mas a todos os municípios do país, é a União. A União vai estabelecer um norte, uma regra geral e universal, para que todos os municípios observem. E aí, observando essa norma geral, eles possam aplicar normas específicas para a sua jurisdição. Então, quando se fala de um imposto municipal, como foi dito aqui, o ISS, nós temos que lembrar que antes das leis municipais, temos uma lei geral federal, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Ah, mas a União não pode criar uma lei de um imposto que é de competência do município. Se se trata de conteúdo geral, ela pode. A União pode estabelecer conteúdos gerais, e apenas a União pode fazer isso. Estabelecer conteúdos gerais, disciplinas gerais, regras gerais e universais para todos os municípios. Mas caberá a cada município dentro do país estabelecer as suas regras específicas de incidência do ISS. Mas o geral é estabelecido pela União. Então tem que ficar claro, pessoal, para que não chegue assustando lá na frente. Quando a gente falar de competência tributária, sim, cada ente tributário tem a sua competência. Então a União tem os seus impostos, os municípios têm os seus, o Distrito Federal tem os seus e assim por diante. Mas é importante que a gente lembre que a regra geral e universal deve ser observada, tanto a Constituição como as normas infraconstitucionais, como as leis federais, a exemplo da Lei Complementar, que é o Código Tributário Nacional, e também das outras leis federais ordinárias, que também disciplinam regras gerais em matéria tributária. Tá? Então, primeiro vem a norma geral, depois se aplica a norma específica de cada município. A exemplo do que eu citei aqui, a Lei Complementar 116 de 2003, que é uma norma de ISS. Tudo bem? Prosseguindo para os próximos tópicos, pessoal, quando a gente fala de competência tributária, nós precisamos lembrar que ela também tem previsão no CTN, no Código Tributário Nacional. E o CTN também disciplina sobre esse tipo de natureza, competência tributária. Entre os artigos 6º a 8º, os artigos 6º, 7º e 8º do CTN tratam sobre esse tema, destacando o fato de que a competência em questão é imprescritível. Uma das características da competência é a sua imprescritibilidade, ou seja, mesmo que o ente tributante nunca a exerça, sempre terá essa competência, sendo ela permanentemente indelegável. Ou seja, mesmo que a União, por exemplo, nunca legisle sobre uma determinada matéria tributária que é de sua competência, ainda assim, mesmo que ela fique inerte, os estados não podem tomar o lugar da União e legislar sobre o assunto. Ou o município também não pode fazer isso. Vou citar um exemplo. A União ela pode legislar sobre impostos de grandes fortunas, o IGF. Isso está lá na Constituição Federal. A União pode criar esse novo tributo. Mas se ela não o faz, tudo bem. Ela vai continuar com essa competência. Então, o fato dela não exercer a competência não a retira, não tira a sua competência. Então, quando fala que a União ela tem uma competência sobre determinados tributos, essa competência é indelegável. Ela não pode ser repassada para outros entes federados. Mesmo que ela fique inerte, mesmo que ela nada faça, a competência permanece com a União indelegavelmente. Permanece ali com a União, não podendo ela transferir essa competência ou outro ente federado usurpar essa competência da União. Tudo bem? Então, a competência tributária ela tem como característica, além de ser imprescritível com o tempo,
é a sua indelegabilidade, ou seja, ela não pode ser delegada para ninguém. Imprescritibilidade, ou seja, independente do tempo, a competência tributária permanece. Irrenunciabilidade, ou seja, o ente federativo não pode renunciar, não pode abdicar dessa competência. Inalterabilidade, ou seja, não pode ser alterada essa competência, nem mesmo por emenda constitucional, ela permanece firme, inclusive como cláusula pétrea. Facultatividade do exercício, ou seja, o ente federativo competente não é obrigado a exercer essa competência, ou ele exerce ou não, cabe ao ente federativo, no caso, legislar sobre a matéria. Ele pode ficar inerte e não falar sobre o assunto, como pode legislar sobre o assunto. Então, existe uma facultatividade do exercício. Então, quando a gente fala dos impostos da União, a União não é obrigada a instituir impostos, mas se ela quiser, ela pode estabelecer, ela pode criar por meio de lei. Então, existe uma facultatividade do exercício. Cabe ao ente federativo escolher se vai exercer ou não. E a privatividade, ou seja, cada ente federado, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, tem a sua competência. Um não pode delegar a outro essa competência. Portanto, ela é privativa de cada ente federado. Tudo bem? Essas são as regras gerais que é importante dizer das características da competência tributária. Mas, já que a gente falou dos conceitos gerais de competência tributária, aí vem a seguinte questão. Quais são os tipos de competência? Será que são todas iguais? Será que não existe diferença entre elas? Nós temos 5 tipos, pessoal, de competências, segundo a doutrina majoritária do direito tributário. Segundo a maior parte dos autores de direito tributário, nós temos 5 tipos de competência: privativa, comum, especial, residual e extraordinária. Vamos repetir? Privativa, comum, especial, residual e extraordinária. A primeira delas é o que nós já vimos: competência privativa, ou seja, cada ente federado tem a sua competência. Isso fica mais fácil, por exemplo, em matéria de impostos, como nós já vamos ver, inclusive, com a tabela. Ou seja, a Constituição Federal diz que há determinados impostos que são da União, outros dos estados e outros dos municípios. Portanto, nenhum ente federado pode tomar o que é do outro. E aí sim, a gente tem, portanto, uma distribuição privativa para cada ente federado. Eu vou passar para o slide seguinte para ficar fácil e já volto novamente para esse, para ficar claro essa ideia de competência tributária privativa. Vou citar um exemplo aqui. Pessoal, eu montei aqui uma tabela que inclusive tem como base os artigos da Constituição. Se quiserem, pode tirar uma foto, eu recomendo muito, ou anotarem no caderno de vocês. Vocês veem aqui que eu estabeleci uma tabela no seguinte critério, sobre matéria de impostos, né, aqui em cima, os impostos. Aí eu elenquei vários tipos de impostos: imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, IOF, ITR, IGF, IEG e assim por diante. Lá na frente a gente vai estudar quem são esses impostos e a característica de cada um deles. Mas os impostos, pessoal, são uma das espécies de tributos. E cada ente federado tem a sua competência privativa. Era isso que eu queria chamar de destaque. A União tem a sua competência privativa de legislar sobre impostos, a exemplo de importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e assim por diante. Agora, os estados têm também a sua competência, que é a exclusiva deles, sobre outros impostos, o ITCMD, ICMS, PVA, aí é só de competência dos estados. Dos municípios, por sua vez, também tem uma outra competência, separada dos estados e da União. Então, o município pode legislar sobre IPTU, sobre ITBI, sobre ISS, como nós estávamos falando. Então, cada vez mais a gente vai ver isso, inclusive, pessoal, mas o que eu queria chamar de destaque é isso: a competência é exclusiva, privativa. A União tem a sua, os estados têm as suas, mesmo que menor, e os municípios também têm as suas, mesmo que mais reduzido. Então, cada ente federado, União, estados e o município, possui a sua competência. Ah, mas e o Distrito Federal? Por que ele acumula com os estados e com os municípios? Qual que é a natureza jurídica do Distrito Federal? Pessoal, no Distrito Federal, por ele ter uma natureza sui generis, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal ele não é nem estado e nem um município. O Distrito Federal nada mais é do que um bloco administrativo, onde dentro está a capital, Brasília, e ao redor estão as cidades satélites. Mas o Distrito Federal é uma coisa só, é um bloco só. Portanto, pessoal, o Distrito Federal, cada um dos entes aqui do Distrito Federal, cada um dos impostos, eles têm competência, tanto da competência dos estados,
como também da competência dos municípios. Então, tanto os impostos dos estados como dos municípios, o Distrito Federal pode legislar. É o que a gente chama de competência cumulativa. A competência privativa é isso que eu falei. Cada ente tem a sua. União tem o seu, estados têm o seu, os municípios têm o seu. Mas a competência cumulativa é o que nós estamos vendo aqui no Distrito Federal. Ele cumula competências ora dos estados e ora dos municípios, segundo a Constituição Federal e também segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Voltando atrás, pessoal, como a gente tinha falado, eu mostrei para vocês a competência privativa que ocorre em matéria de impostos. Como também nós temos, por exemplo, a competência comum, ou seja, existem tributos que são de comum acordo para todos. Todos os entes podem legislar sobre aquela matéria, a exemplo das taxas e das contribuições de melhoria. Então, pessoal, as taxas, no caso, como nós vamos ver lá na frente, e as contribuições são outros tipos de tributos que não são impostos. E eles podem ser cobrados tanto pela União, pelos estados, pelo município e pelo Distrito Federal. Cada ente federado possui a sua competência. Cada ente federado possui a sua competência em matéria de impostos, mas quando envolve tributos como taxas e contribuições de melhoria, eles podem ter a competência comum. Então, tanto taxas quanto contribuições de melhoria podem ser cobrados por qualquer um, pela União, pelos estados, pelo município ou pelo Distrito Federal, tá bom? Então, nós temos a competência comum. Como também nós temos aquela competência cumulativa que eu falei para vocês atrás. O Distrito Federal ele cumula impostos, ora dos estados e ora dos municípios, como mais à frente nós vamos ver isso com mais profundidade. Mas só estou querendo chamar a atenção de vocês nessa tabela, porque o Distrito Federal é um ente federativo específico, diferente dos outros três, ele tem uma característica especial. Já a competência especial é a competência que se aplica aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais. Essa competência geralmente é exercida pela União. É a União que exerce essa competência especial, cobrando esses tipos de tributos que nós vamos ver lá na frente, cada um deles de maneira mais aprofundada, a natureza jurídica de cada ente. Então, os empréstimos compulsórios, que é um outro tipo de tributo, e as contribuições especiais, que também é um outro tipo de tributo, cada um desses tributos são de competência, portanto, especial e geralmente exercida pela União, em algumas circunstâncias específicas. Quando a gente fala de competência residual ou até mesmo competência extraordinária, aí é somente a União. Nem os estados, nem os municípios, nem o Distrito Federal podem legislar sobre tributos de competência residual ou mesmo extraordinária. Residual, pessoal, é, por exemplo, o seguinte: a União ela pode criar outros tributos além previstos da Constituição. A União pode criar novos tributos, novos impostos e novas contribuições sociais, além das que estão previstas no texto constitucional. A própria Constituição já prevê essa possibilidade. A própria Constituição diz que a União pode legislar sobre essas matérias de maneira exclusiva, criando novos impostos e novas contribuições, além das previstas no texto da Constituição, desde que observem regras específicas, desde que observem determinados limites estabelecidos na Constituição. Mas a União é o único ente político competente que pode criar outros impostos e outras contribuições sociais. Nem os estados, nem os municípios e nem o Distrito Federal podem fazer isso. Só a União pode criar novos tributos além dos previstos na Constituição. E a competência extraordinária, como, por exemplo, ocorre em situações de guerra, somente a União pode fazer. Por quê? Porque somente, pessoal, a União pode decretar guerra contra um outro país. Então, o Brasil vai decretar guerra contra o país vizinho aqui da América do Sul. Espero que isso nunca ocorra, mas estou dizendo aqui um exemplo. A União entrando em guerra com outro Estado soberano, um outro país, somente a União pode cobrar tributos extraordinários. A exemplo do IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra, previsto no texto da Constituição, se não me engano, no artigo 153. Lá está previsto o Imposto Extraordinário de Guerra. Tudo bem? Então, pessoal, essa é uma situação que só cabe à União, como eu falei, porque só a União, só o Brasil pode decretar uma guerra contra um Estado estrangeiro. Não pode o Estado do Rio de Janeiro, ou o Estado de Minas Gerais, ou São Paulo, querer decretar guerra contra um outro país. Isso não pode. Só o Brasil, só a União, só o governo federal pode fazer isso. Então, nesse caso, o imposto extraordinário que serve para ser cobrado em situações de guerra, para financiar as atividades em situação de guerra, nesse caso, portanto, só a União
pode legislar e disciplinar assuntos em matéria extraordinária. Tudo bem? Então, lembrando que nós temos 5 tipos de competência. Competência privativa, que se aplica apenas a impostos. Competência comum, que se aplica a taxas e contribuições de melhoria. Contribuição especial, que se aplica a empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Competência residual e a extraordinária, que ambas são apenas aplicadas à União. Apenas a União pode exercer, além das outras competências acima, apenas a União pode exercer a competência residual e extraordinária. Percebam, pessoal, que a União ela é o ente político com maior competência, mais do que os estados, os municípios e o Distrito Federal. A União ela tem uma abrangência muito grande. Portanto, é o ente que mais é perguntado, inclusive, em primeira fase. A União é o ente que tem mais capacidade de tributação, por inclusive ser o ente maior, o Brasil, como país, como nação. Tudo bem? Essas são as 5 espécies de tipos, de competências tributárias. E aqui, como mostrei para vocês, uma tabela, se vocês quiserem eu posso repassar esse material para vocês, uma tabela com a divisão da competência de cada um dos impostos, lembrando que essa é a competência privativa, ou seja, a União tem os seus impostos, os estados e os municípios têm os seus, mas aqui está a competência também cumulativa, ou seja, o Distrito Federal ele cumula competência ora dos estados e ora dos municípios, criando, portanto, uma possibilidade de cobrança ainda maior. Tudo bem? Então, ele acumula a competência dos estados e dos municípios. Tudo bem? Passando aqui para o próximo slide. Pessoal, essa aula foi uma aula mais resumida, que é justamente para pincelar assuntos gerais sobre competência tributária. Nas próximas aulas eu irei esclarecer mais aspectos sobre o assunto e sobre outros assuntos do direito tributário. Peço, pessoal, que acompanhem aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho, curtam o vídeo, me ajudem a fazer com que o canal chegue ao maior número possível de estudantes, ao maior número possível de candidatos do exame unificado da OAB. Tudo bem? Espero que meus slides tenham ajudado de alguma forma, pessoal. Mas se vocês quiserem o material dessa aula, por favor, me avisem, que aí eu compartilho com vocês por e-mail. Passem aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, que aí eu compartilho com vocês os slides, não só dessa aula, mas das aulas anteriores. Tudo bem? Vou tirar aqui do PowerPoint. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Como eu disse, esse é o arquivo. Se precisarem, eu encaminho por e-mail. No mais, um abraço a todos, pessoal. Bons estudos. E até a próxima. Estou à disposição no que for necessário. Um abraço. Tchau, tchau.